Quer ver propaganda política, cara? Boa noite, senhores, tudo bem? Começamos a nossa web do dia 27 de setembro de 2022 para o evento 817-265, não sei de fundamentos de mecânica. Só hoje a nossa aula é sobre dúvida, né? E aí o espaço está com vocês, de forma ordenada aí, como que estamos? Tá errado. Errado? Não, vamos lá. Na SAP 4, que fala sobre parafuso, tem a primeira parte, antes de chegar no blank, que são dois parafusos. Sim. Ele dá para. Aí ele fala aqui, analisando as informações do desenho da tabela abaixo, faça a especificação dos tipos de parafuso. Aí temos dois parafusos. Um parafuso ele me dá que ele é um M14 4.6, né, que a resistência dele de tração seria de 46 kgf, né? Isso. E a resistência máxima seria de 40 N. 40 kgf, né? 4 vezes 10, 40. E 4 vezes 6, 24. Desculpa, 24. A de escoamento é 24 kg/força. Que é 60% só da força máxima. Até aqui, beleza. Aí, o que mais que tem que falar desse parafuso? Eu não entendi. É um parafuso sextavado de rosca parcial? Deixa eu estou abrindo aqui para te acompanhar, Maurício. Você fala naquela primeira parte, só um segundo que tem bastante gente entrando. Ela tem um anexo que ela começa com uma tabela de rosca grossa e rosca fina em polegada e milímetro. Sim. Aí fala, analisando as informações dos desenhos na tabela abaixo, faça a especificação dos dois tipos de parafuso. Então, a especificação dele deve ser isso, um M14, uma rosca parcial. Então, ele seria um M14 70, porque tem 70 milímetros de comprimento. Deixa eu só confirmar, você está fazendo qual etapa da SAP 4? Além do blank, tem essa parte anterior, né? Porque, primeiro, na verdade, tem vários parafusos e... Ah, já sei, qualquer do anexo, né? São outros anexos. Ela tem uma parte que é só parafuso e bucha. Eu tô vendo aqui um parafuso com a rosca, um parafuso com cabeça. Tem alguém me devolvendo um áudio aí, não sei quem. Se puder deixar o microfone mudo um segundo. Fazendo um favor. Aí, deu certo. Aí tem parafuso sextavado, SMT. Deixa eu só compartilhar para ver se é isso mesmo. É esse aqui mesmo? Não apareceu nada ainda. Não, esse aí é a primeira parte, né? Que é Certo. para poder numerar quem é quem aí. Aí, depois você tem a segunda parte, que tem uma tabela de série métrica de passo em milímetro e polegada. Certo. Achou os dois parafusos aí? Vai descendo, vai descendo. Classe 5.8, classe 8.8. Não, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce mais, pode ir. Acabou o meu aqui. Não. Vai. Tá para cima, será? Não é esse, não é da força. Para ver qual tá anexo.
nosso outro anexo já é a folha de resposta. Se for o primeiro, então. Vamos aqui na situação de aprendizagem. Blank não. Também não? Se não tiver os parafusos embaixo, não adianta. Porque tem uma seção aqui de 2 parafusos. Um está em milímetro e o outro está em polegada. Aí ela Será me que é dá esse assim, aqui? ó. Seção 1, seção 2? Não, ela dá o parafuso. Ele está na horizontal, né? Vê se Ela é dá essa as aqui, ó. informações aqui. K igual a 8,8, L igual a 70, B igual a 34, D igual a 14, P igual a 2, S igual a 22. E o que mais que eu falo desse parafuso? Não sei. Mas o mais incrível é que eu não sei nem qual que é essa atividade, Maurício. Não foi dada no momento presencial, não? Essa atividade? Eu peguei ele da SAP 3, velho. Ah, SAP 3. Ah, da SAP 4, desculpa. É que para mim seria a 3. Como que tiraram a 1? Ah, você tá Deixa eu falando só ver é a aqui. SAP 6, então seria? Não, Deixa eu não. saber. É só de parafuso mesmo. É que fala de parafuso. Que seria a 4. Isso. É a 4. Eu renomeei Se até para não evitar confusão. Caraca, será que eu não tenho esse tiver essa anexo? parte, beleza. Aí, depois nós vamos para os cálculos do Blank. Isso. Todo mundo conseguiu fazer, assistir a web aula lá para fazer o cálculo. Sim, beleza. Beleza, deu certo, Maurício? Na verdade, eu estou terminando. Show de bola, tem até 30. Tem mais 3 dias aí. Tá todo mundo em Mas silêncio. eu Será que vou todo mundo já fez? Não. Com certeza não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sim. SAP 6, é o Cristiano que tá Vamos falando. embora lá, SAP 6. Deixa eu abrir aqui só. SAP 6 é das cargas, né? É. Quando ele fala lá dos... no caso aqui, da gente ver a tolerância, né? No caso. Sim. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Não é nem a tolerância. Quando ele fala pra gente ver lá, qual que é o rolamento, certo? Ah, depois que você já descobriu a carga, né? Isso. Aí você vai lá naquela tabela de rolamento e aí tem lá, no caso é a 6210, e para mim ficou meio confuso saber qual que é o rolamento, definir ele. Você quer abrir na... Será que dá para você abrir naquela tabela? Tá aparecendo para vocês aí Tá. a tabela de rolamento? aparecendo. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Então aqui é a capacidade de carga dele, né? Para definir qual o rolamento correto, né? Certo, eu já não lembro qual que era a carga. Eu lembro que um era 30. Ixi, eu vou falar a resposta. Mas era um pouquinho menos que 40 e o outro um pouco mais que 65, se eu não me engano. Um era 54, o outro era 38, né? É por aí mesmo. Agora que você falou, ficou mais claro. Então aqui tem as cargas que ele suporta ó, na linha do CT. Aí, por exemplo, qual que é o rolamento aqui? É o 60, né? Aqui é as dimensões 60. Então aqui você escolhe, ó. Se for o 6211 ZZ VV DDU, ele suporta 43.500. Se for o rolamento 6812 ZZ VV DD, ele suporta 11.500. E assim vai. Eu acho que é mais fácil até vir por esse lado. Lá tem a questão do... Assim, agora eu Não tô dá vendo. para trocar a dimensão, né? É um 6210 e um 6011. Exatamente. Aqui tem outros, ó, com uma fileira de esferas e aqui com uma carreira de esferas. É a mesma coisa.
Só mudou o fabricante, né? Esse de cima não sei quem é o fabricante. Esse de baixo é SNR. Vamos aqui, deixa eu ver como que a gente vai conseguir ver a carga desse aqui. Tá aqui, ó. Esse é primeiro valor. Carga de... Newtons. Se eu não me engano, essa primeira é a de compressão que ele sofre do eixo. Não. É isso mesmo. É a primeira carga de trabalho. A segunda é... Caraca, bicho. Qual que é a segunda carga mesmo? Deixa eu até pegar a... Não sei se é carga corrigida. Agora me fugiu, hein, cara. Mas na tabela de rolamento é essa aqui, a C normal, que é a carga aplicada. Então aqui aí já teria que multiplicar por 10 a 3, né? Então é 1000. Então é 87.000, se for 6410. Se for 6310 é 62.000. Ah, E sim, assim beleza. vai. E Aí tem que dá pra pegar gente, o da classe dos 60, né? pelo parâmetro que eu tenho aqui, dá pra não saber qual vai ser, então, agora, né? Um diâmetro. Deixa eu ver quem que tá aqui. É 62 mesmo, né? 6210, É, 6011. com diâmetro de 90, né? 90, 90. Vamos pegar aqui do lado. Aí você tem que pegar o 62, 10, 90 e o 60, 11, 90. Aí teria que vir encontrar outro rolamento que suporte, né? 90, 90. Vai ter que aumentar, né? Geralmente o de aqui vai aumentando a carga. 90, 90 e assim vai. Mas aí você conseguiu pegar. Esse é o caminho mesmo. Se já tem um valor, é só escolher um que tenha... Igual a Aproximado gente aí. fez, igual a gente fez lá do cabo do condutor, lembra, na elétrica? Uhum. Aqui é a mesma coisa, vem na tabela e pega um que seja maior, que aí vai suportar. Beleza. E tem o mesmo, as mesmas dimensões, né? O mesmo diâmetro. Uhum. Não, beleza. SAP 6, todo mundo também conseguiu caminhar nela. Não cheguei nela ainda não. O negócio preto não sai da minha frente aqui. Digam, como que tira isso aqui da frente, sabe? Opa, vou até corrigir a tarefa dos caras aqui, deixa eu mudar para lá. Tem a SAP 5 também, que é a SAP das furadeiras, né? A correia, que essa aqui é um pouquinho mais chata, tem que ficar consultando tabela, né? As outras você calcula e depois você vai para a tabela. Essa aqui você tem que consultar a tabela no meio. Todo mundo conseguiu pegar aquele LTAB lá para correr a 70, entender como que funciona esses dois aqui, ó. Deixa eu ver se está nessa SAP. Aqui, ó. Como que faz os diâmetros D1 e D2, né? Desconta da onde? O que tem que descontar em cada um? Lá na explicação ficou claro, quando a gente fez, quando eu coloquei para vocês a resolução. Eu vi, mas quando eu chegar nela, eu vou ter que rever. Certo. Os demais. Eu tava com a dúvida na SAP 3, Vamos lá. aquelas tolerâncias. Rapaz, vamos lá que tem um cara que vai te dar todas as respostas aqui, hein? Não sei nem se eu acho que eu vou bloquear o microfone Maurício? dele. Eu vou bloquear o microfone dele. SAP 3. SAP 3, deixa eu pegar já direto a resposta. Isso aqui é as peças, né? Ah, não, esse aqui a gente fez, né? Na web, isso aqui ficou tranquilo, essa parte do SAP 3, né? Quem tá falando comigo eu ainda não vi. É o Cristiano, né? Não, essa aí ficou tranquila. Naquela aula a gente teve até uma dúvida lá, no exercício 9, né? Ver o... Na projeção 9. Eu tenho uma dúvida aqui, ó. No corte da peça
Etapa 3, corte representado diâmetro de 10 milímetros na peça 2. O diâmetro do furo, tem uma dúvida dele. Vamos lá. Peça 2? Isso. Sim. Qual que é o diâmetro? No caso, assim, tem a dúvida em relação ao diâmetro do furo, né? Você tem um de 5. Não. Deixa eu melhorar meu zoom aqui. Na peça 2. É na peça 2. É o de baixo aqui, ó, o diâmetro de 10. Eu coloquei que é um furo, velho. Eu não sei mais o que colocar. Engraçado que tá uma representação confusa mesmo, porque você pega lá em cima, ó, tá na cota 5 e aqui embaixo tá 10. De cima tá 5, de baixo tá 10. Pode ser o seguinte, aqui tá ruim, ó. É que a cabeça do bicho tem 10 de diâmetro, né? Do bicho não, do parafuso. A cabeça do parafuso tem 10, mas a haste dele, né? O corpo tem 5. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então ele tem 10 aqui, o tipo de parafuso que vai ser utilizado e o parafuso fica como se fosse dentro da peça, ele não fica com um sobressalto. Consegue ver aqui, Cristiano? Tô vendo. Então a cabeça dele tem 10, né? Mas Isso. a parte da rosca, do passo, tem 5. Não, beleza. Só para não tirar essa dúvida. É que também sem um zoom não enxerga, né? Aquela hora, a primeira vez que eu vi, Não eu dá, não não. tava entendendo nada. Eu falei, opa, que é isso aí? Mas aí quando vem a vista, a gente tem a vista lateral. Eu tinha trocado ideia com o Maurício, a gente tava em dúvida disso aí, né, Maurício? Eu acabei mandando como diâmetro do furo. Já mandei já ontem. Tá certo também. Beleza. Dos demais. Então, o meu é aquela tabela lá. Como é que faz aqueles cálculos lá? Na tabela aqui embaixo? Dá 6 aí, né? Que é no Dá final 6. Vamos voltar lá na 6. Não, é essa aí mesmo. Oh, perdão. Aqui. Figura 6 aí. Peça 6, na verdade. Peça 6. As perguntas da peça 6 é a tolerância, né? Isso. A peça 6, a tolerância é H7, se eu estou bem de memória? Isso. A peça 6, E a peça 5 é H6. Certo, a peça 6 é H7. Então, já respondemos 18, né? A 20, material indicado para a construção da peça 6, que é o pino, né? Tá ali do nosso lado esquerdo aqui, ó. Né? Materiais e dimensões, ele já traz a resposta. Então, qual o valor da tolerância especificado para a peça 6? Você vai precisar pegar o anexo lá aqui, ó, tabela de tolerâncias. Então, você vai vir aqui, o pino é um eixo, né? Então, aqui ó, tem ajuste para eixo e ajuste para furo. Como o pino é um eixo, você vai vir aqui e encontrar o H7. Qual que é? Ele é 5, né? Eu não lembro mais. H5. H6, que é o pino. O pino é H6? É. E o pino é peça 6. H7. Deixa eu voltar aqui, que eu devo estar confundindo, então. Não, Tá aberto já, eu tô abrindo de novo. Então tá aqui, ó. Peça 6 é o pino, né? O pino tá aqui, o material, a tolerância dele. Então da peça 6, que é o pino, é H? 6. A peça 6 é H6 também. Tá certo, tá aqui, ó. O H6 H6. ali, ó. H6. Tá aqui, ó. Então H6, você vai vir na outra tabela que a gente estava vendo anteriormente. Por ser um pino, você vem para ajuste de eixo, né? Vem aqui no H6, para a peça 6. E qual que é o diâmetro dela? Vamos lá ver. Tem que fazer a conversão. Né? Tá 5,32 avos.
Uhum. É de 3 a 6 milímetros, né? Fica entre 3 a 6? Já fez a conta? É, a tabela ué. Então, Não é 3 vamos ver aqui. quartos? Acho que é 3 quartos aí, não é? Tá 5,32 avos. Aqui, ó. Diâmetro, Pino? 5,32 Não, avos. 3 quartos. Ah, eu vou usar o 5,32, eu usei o 3 quartos. Aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. O material de dimensão, ele tá 1 quarto por 16. Desculpa, é 3. Aqui, ó. Não estou com o meu aberto aqui, agora vai. E se ele for 3 quartos, aí é grande, hein? É, porque o furo é 3 quartos também. É 3 quartos? Eu acho que é isso mesmo. Não, mas igual tá falando aí, 132, sei lá na tabela 1 quarto. É, mas aqui como fala, é todo, porque 1 quarto, se você trouxer para 32, vai ser 8,32 avos. Então é todo o material, entendeu? É como se fosse o tarugo que você precisasse para trabalhar Entendi. com o. Cadê aqui em cima, né? Que você precisasse para trabalhar essa peça, ó. Ela tem Erro um toda, né? diâmetro de 5,32, que é o H6, onde está a tolerância, tá vendo? E embaixo no É, corpinho dele tem 5,32. 7,64. Então a gente vai usar o 5,32. Se você converter, vai É, dar dá 3,9. 3,9. Isso, 3,9. Então exatamente. ele Entre fica de 3 3 e a 6. 6. É É isso isso aí. mesmo. Então você vem para H6, entre 3 e 6, aqui a tolerância é 0 e menos 0,008. Isso. Então, chegou para colocar a solução. Então a gente já respondeu ó, junto aqui, ó, 18, 19 e 20. Né? H6, a tolerância é 0 e menos 0,008. E o material adequado está ali no próprio anexo, que é o... Cadê? Ah, não, tá lá mesmo. O próprio material que está aqui, ó, do Tá pino. na tabela Aço de trefilado, ou 10,06 a 10,10. Aí, eu falei que não ia entregar o ouro, entreguei, hein? Faz parte. Faz parte, né? Tem bastante questão lá para acertar também, não tem, Clamor? Tem, vamos ver se tá certo, né? Não, Cristiano, tem bastante questão, não foi só 3. Rapaz, eu vi aquela aula só hoje 2 vezes para me tentar entender aqueles cálculos lá. Sabe o que Aí, pega mais? Assim, é lógico que a questão do algebrismo da matemática tem um tempo que vocês, não sei todos, né? Tem gente que deve estar calculando todo dia aí, deve ter gente que já está há um tempo já sem calcular. Então é normal a gente ir pegando como fala? Essa habilidade de novo, né? Treinando ela. porque Agora a questão do aquela aula, conceito que fica mais pesado pegar, aquela aula que Cristiano. você deu, aquela aula que você deu foi boa, dá para dar uma luz boa. É por isso que eu... Aquela, Ah. aquela com áudio, né? Eu acho que não sei se todo mundo viu ela. Precisa lembrar não, senhor. Lembra desse treinão. Faz E parte. como fala aquela com áudio é lógico. E lá eu preocupei muito com o algebrismo, né? Tanto que eu não consegui nem passar o tanto do conceito, que foi que eu passei na última. Mas é um conceito assim, que é bom a gente saber o nome, né? O que significa cada coisa, mas pra você entender mesmo, entrar em tensão, entrar em escoamento, tensão de ruptura. Eu tentei fazer com aquela fita, com os materiais que eu tinha na mão na última web, né? Abrindo a câmera, mas é algo que realmente pega um pouquinho mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na SAP Sim, 6, na folha de resposta lá, vamos lá. ele pergunta por que os rolamentos não conseguem, né? O número de horas específicas e qual o rolamento correto, que foi a gente até viu agora. Hein? Na folha de resposta, a gente só coloca lá ó, o que a gente achou no caso, ó, no caso aqui, as horas específicas, e ele pede também identificar a carga, né? A carga que age sobre o É, eixo. a carga é a conta que você fez, a hora é Isso, aquele isso. L, L não,
é o LH que você pegou também, que já está Isso. especificado. É. A única coisa que você não tem, que eu também não coloquei lá na web, que é o final, é especificar, né? Não, esse eu Qual o consegui. rolamento certo. Você pode colocar É os só isso que três. é. É só isso. Uhum. E, pois é, aí a Aí gente só você fez a coloca. mão, né? É, a mão. Foi a mão. Pode escanear e mandar. Exato, não, é mão sim, não. Eu vou copiar, mas a gente só colocar o que tá perguntando aqui mesmo para você. Né? Isso, exato. Aqui não precisa de relatório, não. Ah, não, então beleza. Então. Essas SAPs aqui, como tem muita conta, aí o pessoal É. não foi tanto em relatório. Não, beleza, bom saber isso. Deixa eu só confirmar se eu não estou falando besteira aqui também. Vamos lá. Cálculo. 3 e 4, né? Etapa 2. Parte da análise, efetue cálculo, somatória. E no fim, cálculo de novo. É só cálculo. Só isso mesmo, tá certo, Cristiano. Então, beleza, então. Deixa eu voltar aqui. O Vander não falou comigo. O José também não, tá mandando bem? Eu estou tentando, professor. Show de bola, é isso aí. O Vander tá em silêncio aí, ó. Tô querendo ouvir a voz dele, pelo menos. Talvez ele não esteja próximo ao telefone. Vamos ver só. Me Sim, fala José. uma coisa, professor. É possível que a gente faça uma revisão desde a primeira, da terceira, no caso, SAP até a SAP 6? A gente faça uma revisão rápida? Podemos, aí, só que depende. Se eu tiver que calcular, não vai dar tempo. Tudo Mas eu bem. posso falar sobre os conceitos e A falar o que gente, vocês têm que entregar, pode ser? a gente tem, o que precisa é só apontar o caminho das pedras. Então vamos lá então. SAP 3. Deixa eu colocar vocês aqui no meu ladinho aqui. Tá sendo gravada, né? Tá. Não, beleza, só para saber que eu quero depois rever de novo a Ó, aula. a SAP 3 vai falar sobre... Vou focar nas atividades então, tá? Perfeito. Então na SAP 3, ó, nós vamos falar sobre vistas. Aqui ele vai falar, né? Na etapa 2, ó, atividades rotineiras, técnica eletromecânica, manutenção. Tem 10 projeções que tem que identificar. Eu vou abrir aqui do lado, ó. Então aqui tem as peças e projeções. Você vai marcar, por exemplo, a resposta aqui, ó. Deixa eu abrir a edição. No primeiro desenho aqui, não dá para marcar, mas você vai olhar, né? E vai escolher qual que é A, B, que é a C, vista. D. Isso, entre A, B, C e D. Coloca a letra correspondente à resposta. Isso. Ou se quiser trazer só um gabarito, por exemplo, lá na folha de resposta, assim, ó. 1-C, 2-D. Tô chutando, não é resposta não, hein, pessoal? Então, só isso. São 10, né? 5 já tem respondido aí numa web para trás. Não, 5 não, você respondeu só 2. Pois é, começou para ser 3, virou 5 e quase que foi tudo. E a dúvida foi a dúvida. Ficou Mas só igual metade. na folha de resposta lá, do jeito que tá lá, já pode ir colocando só as letras, né? Pode colocar só as letras. Então, essa é a primeira parte. Acabei abrindo errado. Deixa eu voltar. Então, folha de resposta, vamos lá. O que vai colocar? É só a resposta da peça. E aqui embaixo vai ter as outras, né? Que é só a resposta também. Então, vamos para a segunda parte da SAP 3, José. Certo. Que ele vai pedir aqui, ó. Outra atividade, conferência de 20 itens de desenho. Deixa eu só aceitar o nosso colega aqui. 20 itens de desenho do anexo 3. E aí você vai colocar, por exemplo, tolerância, né? Determinar valor de tolerância. Tem mais análise e interpretação dos desenhos para evitar erros no processo de fabricação. O que mais que nós temos? Desenho pertence ao porta-escala. Então vamos lá. Então aqui é o porta-escala anexo 3. Vou abrir ele aqui. Ele vai trazer as peças, ó. No porta-escala tem de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem um 8 lá, né? Então aqui traz a primeira peça, ó, o diagrama dela, o desenho dela.
eu aumentar o zoom para vocês verem melhor. Então tem a peça 1, peça 2, a peça 3 aqui tem 3 vistas, ó, para facilitar. Peça 4, 5 aqui à direita e a 6 no meio. Então o que é a peça 1? Esquadro. Deixa eu só aceitar o colega aqui. Peça 1 esquadro, peça 2 uma placa, 3 uma base, 4 é o apoio, 5 o fixador e 6 o pino. Os demais são todos parafusos. E aí o que ele vai te pedir? Qual o material indicado para a construção da peça 1? Já está aqui, ó, aço 1020 a 1030. Qual o acabamento da peça 1? Sim. Tem alguém falando comigo? Eu, Wander, no notebook aqui, mas eu não tava conseguindo desativar o modo, sabe? Aí eu entrei no telefone agora. Show de bola. Tá acompanhando aí também, né? Essa parte de acabamento, professor. Acabamento da peça 1. Pelo símbolo que está aqui, ele está acabamento, né? Uhum. Esse símbolo aqui que está perto do 1 que vale, né? No caso... Eu vou aproveitar. Maurício, você colocou no acabamento 1 aí. Vou dar esse boi aqui. É usinado. Alguém respondeu diferente? Eu respondi. Qual, É José? usinado? Não sei. Eu tô colhendo as informações. Eu coloquei torneado. Torneado, desculpa. Eu coloquei torneado também. Uhum. Só Se fala. você pegar... se você pegar uma placa, como ela é prismática, eu, por exemplo, se eu for... Peraí que tem alguém entrando de novo aqui. Torneado ou planado? Aqui você tem a possibilidade também de fazer na fresa, né? Também. Torneado ou planado. O símbolo fala que é torneado ou planado. Torneado ou planado, né? Então é isso. Se, por exemplo... é a peça 1 aqui, né? É porque é 2 triângulos. Caraca, eu tô falando da peça 2, que eu tô vendo ela prismática ali. Então é o esquadro, né? Então é isso, José. Perfeito. Qual que é o da 2 aí? Tem pergunta no da 2? Não. Só pergunta o acabamento só da peça... Só da peça 1, né? E aí segue as perguntas. Qual o tipo de corte empregado? Quantos furos roscados tem na peça? E assim vai. Então é mais conceitual aqui, leitura de desenho, José. Que vai ser a habilidade que tem que ser desenvolvida nessa SAP 3. Certo? E professor? Sim. E essa SAP 4 aí, você fez aquele algebrismo lá, aí eu somei com parafuso no final, ele não deu, então eu tenho que escolher outro parafuso e somar de novo tudo? Não soma tudo não. Você pega aquele valor que ele não suportou, que é a carga, você vai escolher um que suporte. Você pode pegar o mesmo valor da carga. Não do parafuso que ele suporta, mas a carga que ele foi aplicado, entendeu? Porque você fez a conta, a gente fez a conta, a carga aplicada é X, né? Sim. Aí a gente foi ver o quanto ele suportava, ver o que era menos, né? Então você vai pegar o primeiro cálculo que você tem lá, que é o quanto ele tinha que suportar, e escolher um que suporte aquilo. Então vamos para 4. Deixa eu ir lá para 4 já. A gente trabalhou 3. Então a resposta aqui, José, só colocar ABCD de 1 a 10 e depois vir aqui traçando qual o material indicado. Aí coloca lá o tipo de aço que era, o acabamento, né? Torneado e planado? Se eu não me engano. Isso. Torneado e planado. Aí, por exemplo, a gente falou 18, 19 e 20, né? Qual a tolerância lá? Que era H6, o valor 0 e menos 0,008, e o material indicado era um aço trefilado lá. Então, assim, você já responde a SAP 3. Já caminha.
Vamos para 4 agora. Minha internet quiser abrir, né? Nós vamos para SAP 4. Então, aqui é o suporte do Blank. Aqui ele traz que não suportou, né? Essa carga e tem 2 parafusos aqui fazendo a fixação desse suporte. Então, as etapas são calcular, né? Realizar os cálculos e depois você vai encontrar que o valor que é aplicado é maior do que o parafuso suporta e tem que selecionar um parafuso para substituir. Tem umas restrições, né? Não dá para largar o furo, se eu não me engano. O que mais que não dá para fazer? Eu lembro que o furo não podia ser alargado, então a gente tinha que usar um parafuso com diâmetro similar. Aí você vai aumentar, que o parafuso é 5.8, se eu não me engano, comercialmente, que ele usou aqui é o 5.8, né? Mas comercialmente você já tem um superior que é o 8.8. Então é encontrar um parafuso que suporte a carga. As contas a gente tem na web aula do dia 23, né? 23, se eu não me engano, 23 do 8, tá entre Isso. parênteses lá com áudio, né? Isso. E foi a regravação. Parafuso 10.8 pode ser usado, então, nessa história aí, né? Se eu não me engano, ele suporta, né? Que você vai multiplicar o 10 por 8, vai dar 80. Uhum. Aí depois você vem e faz a outra que é 10 vezes 10. Vai dar 100. Cara, de 5.8 para 10.8, você já tem um... Segurança, professor. Já É, botei lá em cima lá para já para não ter erro, né? Não errar na... não vacilar. Eu creio que tem um parafuso antes do 10.8 que suporte. Se alguém achou... E lá tem 5.8, 6.8, 8.8. 8.8. Se eu não me engano, o 8.8 suporta. Pô, mas eu já tô dando... Uma dica só. Só uma dica, beleza. Só uma dica. Para não ficar com a consciência pesada de estar entregando só uma dica, né? Isso, uma dica. Aí, tem os anexos aqui, José. Esse primeiro é para o momento presencial, né? Vocês devem ter trabalhado lá. Então, não vai valer para a plataforma que é a entrega disso. E a entrega é só do porta-pallet. Então, aqui, ó, ele usa parafuso 5.8 mesmo. Traz os dados, né, aqui. E ele também já vai trazendo uma breve explicação sobre como que calcula lá, para 5.8, tensão de escoamento, tensão de ruptura, né? Tensão de escoamento ele multiplica os dois e a tensão de ruptura ele faz vezes 10, né? Então aqui, ó, você já vê que o 8.8 suporta 64, 5.8 já suportava só 40. E assim vai. Então, a classe de resistência dos parafusos, classe de resistência das porcas. Como a nossa análise é só de parafuso, né? Uhum. E aqui traz as contas, ó, as fórmulas para o cálculo. E aqui embaixo a tabela de rosca, né? Cada um dos parafusos. Então é só, vamos pegar a folha de resposta aqui. Então nessa SAP vai estar em branco. Quem fez a mão também pode ficar à vontade, é só escanear. Faz o scan dos cálculos e no fim coloca lá. O parafuso 5.8 não suporta. Para fixação, né, na carga solicitada, tem que colocar o parafuso tal, que o pessoal já falou aí, eu não vou falar de novo. Só isso. O cálculo está lá na web. Então essa aqui está mais tranquila. SAP 5, vamos lá. E quem perguntou da 4 foi o Vander, né, Vander? Ficou tranquilo? O Vander está com a gente? E foi, mas tá tranquilo agora. Show, né? Então vamos para 5. A 5 já vem falar sobre questão de correia. Dimensionamento de correia. Isso vale tanto aqui para esse caso da furadeira, né? Quanto
Para outros casos aí que vocês utilizarem no dia a dia. Correia usa toda hora, né, para transmissão de força aí dos motores, junto com a polia. Então aqui ele diz que não tem mais a correia que precisava e no estoque só tem a A70. O que ele vai confirmar? Questão de centralidade, né? Se a A70 cabe dentro desse espaço lá, ó. Sabendo que a distância entre centros permitida pelo esticador dessa máquina é de 690, você vai fazer o cálculo, né, e verificar se vai dar um valor menor, para ver se a A70 pode ser utilizada. Se der maior, você tem que procurar outra correia, né? Uma correia menor que a A70. Então a conta é feita toda em cima disso. Então tem o anexo aqui, a tabela de códigos, né? Tudo mais, aqui ó, a A70, tem o diâmetro dela, né? O comprimento, na verdade, 1.752 milímetros, aí traz as fórmulas, ó. Para encontrar essa distância entre centros, né? É o L tabelado e toda essa galerinha. Para encontrar o D1, tem no livro, né? Se não me engano, quando eu fui fazer, eu peguei no livro. Para encontrar o D1 e o D2, tem aqui no outro anexo. Não. Deixa eu ver, acho que tem sim. É aqui, ó. Você vai encontrar o D1 e D2 realizando as manobras aí, ó. O D1 é o 130 menos o 12,5, né? Como o nosso A é 70 menos 10. E o D2 é o próprio... Aqui, ó, o D2 já vai ser... O que ele fez aqui? Não. É o D2 a gente tem que encontrar, né? A gente vai ter, ó, o D1, você vai calcular 75 menos 10. O N1 é a rotação do motor. Deixa eu pegar aqui na atividade da SAP. Cadê a rotação? Se eu não me engano, minha memória tá bom, um era 400, o outro era 1.140. Vou procurar aqui. Aqui é o motor, tá certo. O N1 é 400 e o... Não, o N1 é 1.160, né? Que é o do motor. E o da polia é 4. Deixa eu ler aqui. Uma furadeira de bancada acionada por um motor. Por um motor e síncrono. N1 é o motor, 1.160 RPM. 1160. E o N2 é 400. Então, com a fórmula aqui, ó, você vai sair, né, que N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. N1 você tem, D2 você tem, N1, N2 você tem e D1 você tem. Com isso você calcula o D2. E aí depois do D2 você entra nessa parte aqui, né? Você vai ter o D1, vai ter o D2, o L tabelado, que para o A70 é 1.752. Aí você encontra a distância, né? Você joga aqui dentro da fórmula e encontra esse L, que é a distância. Que tem que ser menor que 690. Se eu não me engano, quem fez essas contas aqui, né? Quis ajudar quem estava desenvolvendo. Esse não vai ter nada... 652,66. não vai ter nada fora do... No meu deu 673 e aí pode utilizar, né? Exato, vai dar um valor menor. Já vou deixar essa Outra dica aí dica, também. outra dica. Vai dar um valor menor, então não precisa selecionar outra correia, não. Aí aqui é jogar os cálculos da mesma forma e no final você vai fazer a conclusão, né? Como o valor deu menor que X, né, que é o 690 lá, então a correia pode ser utilizada. Mas tem que jogar os cálculos ou pode fazer só a conclusão lá do que foi feito? Tem que jogar os cálculos, né? Porque senão fica aí simples demais. Tá certo. Tem que ver Porque querendo ou não, vocês fazendo o cálculo treina, né? Beleza. É uma forma a mais de adquirir o conhecimento. E a última SAP, né, que é a 6, aí já são rolamentos. Essa aqui apresenta as contas um pouquinho mais chatas e o conceito também já entra muito da parte de... Como fala? Na parte de física, eu nem lembro qual que era. Eram elementos de máquinas que entrava isso aqui. Então tem muita física aqui, questão de estática, dinâmica, nos momentos, né? Cálculo de momento,
que eu tentei trazer para vocês o conceito na última web, lá utilizando as fitas, né? Então aqui vão ter 2 rolamentos e eles estão sendo esmagados, né? Então você vai identificar qual é a carga em cada um dos 2, está sendo aplicada neles, e depois aqui já traz o dado, né? Quanto que cada um suporta. Então, se eu não me engano, alguém falou que um já deu 38, ele suporta 35. Então tem que selecionar um maior. O outro estava numa carga era 50 e alguma coisa, não era isso? Os dois não vai dar, tem que então vai dar valores de carga maior do que o valor que eles suportam. Aí vai ter que vir no anexo, né? Na tabela de enrolamento, para encontrar um que suporte. Lembrando que tem que manter a 90 questão aí, né? do eixo, né? Bom, aqui traz as contas, ó, que vão ser feitas. Nesse anexo que está com prensa aí, né? O anexo 2 prensa. Então aqui traz as fórmulas. O que é o D1, D2, D3, a força aplicada. Isso aqui a gente trabalhou também no nosso web lá. Aí na resposta minha eu posso colocar isso aí, então, professor, essas fórmulas e colocar as respostas embaixo. Você pode colocar a conta direto, não precisa nem colocar a fórmula não. Coloca a conta que você fez e lá embaixo você coloca, né? Os rolamentos beleza, então. não suportaram porque a carga era maior e para suportar essa carga é necessário colocar o rolamento X. Tipo Só assim, isso. eu achei o RA e eu posso colocar o valor dele e especificar embaixo. Ah, entendi. Você vai colocar só. Eu precisaria que você colocasse as contas. Como que você chegou nesse RA? Ah, sim. Beleza. Para eu ver o caminho. Porque, por exemplo, vocês vêm todas as webs, né? Consigo lembrar. E o pessoal que não vem vai só entregar. Aí fica muito, tipo assim, pro cara que não tá fazendo nada, né? Não tem nenhuma forma de avaliar se ele tá realmente, pelo menos estudando, lendo, vendo as webs, ou se só perguntou para um de vocês e pegou e copiou qualquer coisa. Não, beleza. A gente tem até o dia 30, né? Então eu vou só arrumar essa SAP 6 aí, então. Certo. Então aqui traz os formulários, né, das contas. No fim vai chegar nessa carga aqui, que é o P, né? P é a carga aplicada, se não me engano. Aí a raiz cúbica de LH. Esse LH já tem uma tabela que traz as horas desse rolamento. Traz no exercício 5000 também, né? Vezes 60 vezes N. N é a rotação desse... Cadê? Onde que tem? Vai estar aqui. Não vai estar aqui. 800 RPM. Então vem realizando essas contas, né? Que no final dividido por 10 elevado a sexta. E essa raiz é de tudo, não é só da parte do numerador, não. Igual eu fiz para vocês lá na web. Porque senão dá um valor diferente. Então, faz essas contas, vai encontrar a carga em um, a carga no outro, né? No rolamento A, no rolamento B. E vai verificar se é maior ou menor do que ele suporta. E aí, com isso, você vai encontrar, né? Então, a dica é que vai ser a carga maior do que eles suportam e vai ter que ir lá na tabela de rolamento selecionar um que suporte a carga que você encontrou. Beleza. Se tiver... A minha única dúvida é, no caso, só a tabela lá de encontrar o rolamento. Mas se eu não conseguir, eu passo uma mensagem para você aí e a gente troca Fechado. Vamos lá na tabela do rolamento? Vamos lá. Então, tem os rolamentos de 90 que eu preciso, né? É muito pequenininho, né? Você tinha que aumentar ele um pouco. Eu vou dar um zoomzão aqui. Aí, ó, melhorou agora. A gente tem o primeiro rolamento, é 6011. Isso. Então, esse D90, então tem que manter, né? Deixa eu ver se esse 16011 ele suporta uma carga de 19. Então não adianta, nem é maior. E eu não lembro mais qual que é a carga, mas vamos procurar outro. Um rolamento aqui, ó. Diâmetro de 90. 6913. Suporta 17.000. Também não resolve. Não resolve. Esse aqui também suporta 12. Deixa eu ver aqui. Tem um rolamento aqui, ó. 6210. 6210. 35. É o que a gente já usou, né?
O rolamento não era 60-10? É um 60-10, um 62-10 e um 60-11. E o que a gente deve levar em conta só é o diâmetro do eixo? Na verdade, deixa eu até ver aqui. Quem estava falando comigo antes é o Cristiano. Isso. Cristiano, você vê, ó, o 6210, o diâmetro desse você vai usar o 55, ó. Tá vendo que aqui é o diâmetro do eixo, o Dzão é o diâmetro do rolamento. Então, eu acho que você consegue mudar o diâmetro do rolamento, você não pode mudar o diâmetro do eixo. Do eixo. Então, aqui, ó, toda essa galera que tá no 55 aqui, você pode usar. Ah, não, beleza. Quer dizer, deixa eu ver, o 6210, ele tá... Essa tabela aqui não ajuda também. Eu acho que o 6210 tá pro 55 ou tá pro 50? Deixa eu ver aqui o 6210. É 50, então, 6210, ele tá pro 50. Então aqui os que são até 50, né? Você tem um que já suporta uma carga maior aqui, ó. 6310, tá vendo? Com diâmetro de 50. 6310 suporta 62, ó. É isso só aí. confirmar se o 6310 é realmente o 6310 é 50 lá, ó. Ele já suporta. E o outro rolamento é o 6011, né? O diâmetro dele pro eixo é de 55. Então, 6011 ele suporta 35 mil, né? Aqui tá dando 30.500. Então, você já pegou um rolamento aqui, ó. O 6211 já suporta 43.500. Deixa eu ver se o 6211 suporta isso mesmo aqui na outra tabela. 43.500. Aí, ó. Então, você já tem os rolamentos aí para você finalizar. Já deu 2 dicas boas aí. Ixi, é só 2, só na SAP 6, né? Vai ficar gravado aí, pessoal. Se ficar uma dúvida, isso eu vou subir hoje. Porque como vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, eu vou subir essa aqui, a gente terminando, ele demora uns 20 minutinhos para renderizar. Eu consigo mais uns 2 minutos para subir. Eu deixo lá já para vocês hoje, para quem estiver fazendo continuar. Beleza, então. Deixa eu só aproveitar aí que o pessoal está aí também. Eu não sei se todo mundo viu, mas avisaram que não vai ter aula sábado. Ah, é verdade, eleição. Eles usam espaço lá para poder montar as salas para eleição. Isso teve várias unidades que estão alterando o cronograma justamente por causa da eleição. É isso aí. Pessoal, é o José, né? O José que me pediu. José, deu para esclarecer? Deu sim, ajudou bastante. O José já estava até selecionando um rolamento ali. Ele deve estar familiarizado com essas tabelas aí. São tantas SAPs, às vezes a gente fica perdido no meio dos assuntos. Tem bastante SAP. E essa ainda tirei 2. O Maurício fez 2 antes, ó. As 2 que eu segurei lá, que senão ia ser muita SAP para a gente trabalhar e não acaba que não consegue trabalhar todos os conceitos. Tem isso também. Senhores, então encerramos a nossa web de dúvidas. Beleza, encerrado aí. Então, agradecer a presença de todo mundo. Aproveitar esse tempinho aqui, que é o tempo que ele renderiza, até 15 para as 10, ele já termina de renderizar e eu subo. Falou, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, senhores. Com Deus, hein? Bons estudos aí para todo mundo. Obrigado. Falou, boa noite. Falou. Boa noite.